Olá e bem-vindos a mais uma edição do podcast Riqueza com Certeza. E hoje nós temos Gil, o melhor do Brasil. Tá aí, Gustavo. Como é que você tá, Gil? Tô bem, tô super feliz, tô muito honrado de estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. É um prazer. Com certeza estar aqui com você. O prazer é nosso. Para você que não conhece o Gil, Gil é um dos nossos maiores consultores financeiros da Five Rings Financial. Ele vai contar um pouco da história dele, começou arrebentando, atendendo vários clientes. Hoje ele já ajudou mais de 600 famílias a se planejar e priorizar o seu dinheiro para o futuro. É isso aí, Gustavo. Merece aplauso. E a gente vai ter esse bate-papo. Obrigado por estar aqui com a gente, Gil. Obrigado, Gustavo. E o primeiro assunto que a gente vai aqui nessa troca de ideias é contar um pouquinho da tua história, porque eu sou apaixonado pela tua história desde lá do começo de tudo. E uma das coisas que a gente ensina para as pessoas, eu aprendi isso com Bob Proctor na Ciência da Riqueza, não importa de onde você veio, você pode ter sucesso. Meu pai morou em casa de palafita lá no Pará, no norte. E os pais da Marina, o pai da Marina veio da Itália para o Brasil, 40 dias num navio, não falava uma palavra em português e conseguiu ter sucesso lá. Uau. E agora nós temos aqui, Gil. Conta um pouquinho dessa tua história, Gil. De onde que você veio? De onde você nasceu? Vamos lá. Rapaz, é engraçado que tem até um texto bíblico da Bíblia que tem até me lembra. Será que poderia sair alguma coisa boa da Insara? Né? Aí a Bíblia fala, né, que quando Jesus nasceu, né? Será que poderia sair alguma coisa boa? Né? Então, assim, Gustavo, eu nasci numa cidade muito pequenininha, né, numa família bem simples. Meus pais sem formação nenhuma. Meu pai praticamente, não vou dizer que era analfabeto, só sabia escrever o nome dele. Mas, sabe, como todo brasileiro, né? Trabalhador, honesto. Sim. Nós somos em 7 irmãos. Uau. Eu sou o mais novo da família. Que cidade que você nasceu? Eu sou de Içara, Santa Catarina. Santa Catarina. Içara. É uma cidade bem pequena. Não sabe, procura no mapa. Então, ele é próximo à cidade. A gente sempre fala, que cidade você é? Eu sou de Criciúma, porque é uma cidade um pouco maior, né? Mas a cidade de Içara é uma cidade que tem 60 mil habitantes, uma cidade pequena, uma cidade muito gostosa. Mas assim, Gustavo, a minha família sempre foi aquela família de eu sou o menor, né? O menor da família. Caçula. Caçula. E essa história, né, de imigrante, essas coisas assim, surgiu quando um dos meus irmãos mais velhos, os mais velhos, começaram a ter essa coisa de ir para Portugal, de vir para os Estados Unidos. E aí eu olhando aquilo ali, eu falei, poxa, vou tentar, né? Mas assim, minha família é simples, meu pai, né, produtor rural, essas coisas assim. Sim. Mas ninguém era rico, não tinha nada. Mas assim, eu sou uma família normal, né? Família normal, mas... e a gente sempre, eu criança, vendo tudo aquilo ali, e ouvindo falar dos Estados Unidos, porque afinal de contas você nasce querendo, sei lá, mudar de vida, ter uma vida, sei lá, né? Eu sempre fui muito sonhador, eu sou um cara muito sonhador, falo pra caramba, eu sou um cara que gosta de falar. Comunicador, eu gosto muito de falar. Sempre sentava no ônibus, uma coisa assim, a minha mãe, meu Deus, tu faz amizade com o mundo inteiro. Legal. Então assim, eu sempre gostei muito, eu sou muito curioso, eu gosto de gente. Eu sou apaixonado por conhecer outras pessoas. Acho, poxa, cada pessoa tem uma história. Eu sempre vejo assim que ser humano é uma coisa preciosa, a coisa mais linda que Deus criou. Legal. É o ser humano, é a pessoa, sabe? Eu olho assim a beleza da pessoa, os olhos, sabe? O ser humano em si. Então, e eu sempre entendo, Gustavo, que Deus fez o ser humano para ter sucesso, para viver bem, sabe? Para ter uma vida extraordinária. Mas imagina, uma criança pensando, mas eu não tenho noção de nada. Eu só via que Estados Unidos talvez era um país mais rico. E essa história, Gustavo, não sei se eu poderia estar continuando, mas como é que eu tive esse brilho nos Estados Unidos? Exato, né? De onde surgiu? Eu tinha um casal na minha igreja que eu canto, né? Quem não conhece talvez sabe que eu canto música sertaneja, gospel na igreja e tal. Sempre fui muito ligado à música. Eu amo música, é uma coisa que me conecta com Deus, né? Com a vida, me faz bem, né? E aí esse casal que a gente cantava na igreja, os pais deles moravam aqui nos Estados Unidos. Certo. E aí eles pegaram, e aí nós estávamos ali na igreja cantando, e esse pai dele foi ao Brasil buscar eles, ajudar a fazer o visto para vir nos Estados Unidos. E aí ele falou uma história lá, e eu criança, eu deveria ter o quê? Uns 14 anos, 12, 13 anos. Porque lá nos Estados Unidos o sorvete apodrece na geladeira. Aí eu falei, meu Deus, meu sorvete, para comprar uma bola aqui é um Deus nos acuda, Imagina o sorvete que estraga. Eu falei, nossa, deve ser um sonho, né? Sorvete à vontade. Mas aquela coisa, eu falei, poxa, legal, eu vou começar. Aí comecei a pensar, eu trabalhava num supermercado,
Na verdade, antes de toda essa história, eu fui engraxate. Sim, conta como foi a parte do engraxate. Como o engraxate, você resolveu ser um engraxate, Gil? Olha, Gustavo, eu acho que já estava dentro de mim o empreendedorismo, sabe? De querer sempre ter o meu dinheiro. Acho que a gente nasce com isso. E aí eu sei que aí um belo de um dia eu fiz uma caixinha. Eu me emociono. Pode emocionar. Aqui é ao vivo, a gente está falando. Aí eu fiz uma caixinha. Histórias reais. De sapato. E comprei lá o negócio da tinta, a escovinha, e fui para a prefeitura, que eu morava no centro da cidade. Minha casa era pertinho da cidade. E aí eu fui ali, não sei de onde que surgiu isso na minha mente, que eu vou engraxar sapato. Aí chegavam as pessoas e eu perguntava: você quer engraxar o seu sapato? E aí então eu tinha uma caixinha pequenininha, bem sapato. Bem pobre, entendeu? Com aquela roupinha. Mas assim, eu não era um menino de rua, né? Porque as pessoas acham que a pessoa engraxate é um menino de rua. Sim. Não, você tinha a sua casa, eu tinha minha casa, tinha minha família, eu só queria ter meu dinheiro. Sim. E aí eu sei que daí... Aí eu achei muito lindo, porque tinha um pessoal da prefeitura que me via fazendo aquele trabalho. Todo dia, né? Era, todo dia. Eu ia para a escola, eu estudava. Eu sempre fui um bom aluno. Legal. Para falar que eu sempre fui um ótimo aluno, sempre fui um dos melhores da classe. Eu sempre fui essa pessoa de destaque, sabe? Eu sempre, quando for fazer, vou fazer bem feito. Claro, eu tenho minhas limitações, mas é para fazer? Vamos fazer legal. Aí eu sei que essas pessoas da prefeitura, que eu acho que era associação, talvez de seres humanos, não sei, é um negócio lá da prefeitura que tinha. E aí eles fizeram uma caixinha para mim. Eles se cotizaram. Pegaram, fizeram um uniforme bonitinho, lembro que o uniforme era azul, botaram aqui e tal. E aí eu botei eu botei a caixinha, botava, né? E eu ia pra prefeitura. E a partir do momento eu fazia meu dinheirinho e tal. Eu lembro que eu pegava, comprava chocolate, coisa de criança, Gustavo. Sim. Que idade você tinha nessa época, Gil? Eu tinha uns 12 anos, Imagina. uns 12 anos, 10 aninhos, sabe? E a minha vontade... é difícil. Respira. Era comprar um chocolate branco, entendeu? Porque meu pai tinha, mas era coisas que eu queria comprar. Sim. E que eu não tinha. Não queria pedir também. Não queria pedir, porque meus pais eram humildes, não tinha muito dinheiro. Eu sabia, talvez da limitação que eu vi que eu não tinha. Mas ali, né, começou a minha vida. E aí, um belo de um dia, eu fui crescendo, estudando. E aí eu fui trabalhar. Aí eu sei que surgiu uma época que começaram porque eu morava perto da praia. Uma perto da praia. E na praia tinha um mercado que todo ano eles abriam esse mercado. Era um mercado até, vocês podem falar o nome, é o Angelone, era um mercado até bem conhecido na cidade, enorme. E aí eles fizeram uma seleção para trabalhar. Falou, quer trabalhar fichado, aquela coisa de criança, né? Mas tem trabalho. E aí, beleza, vamos trabalhar. Aí eu lembro que eu fui fazer. Eu lembro que um dia desse eu enfatizo muitas coisas de Deus, sabe, Gustavo? Porque tem cada coisa assim que a gente nunca esquece. Sabe? A coisa divina. E aí eu sei que eu estava orando a Deus, para Deus abrir uma porta de trabalho para mim, quando eu era criança. Aí eu sei que aí eu fui na igreja, aí a pessoa lá que estava lá, eu estava orando, ela falou: Deus vai te dar um trabalho, Deus vai abrir uma porta de trabalho. E no outro dia era a minha entrevista. Uau. Sabe? Agora eu que emocionei. Sabe? Era a minha entrevista. E eu fui escolhido. Tinha assim, mais de 100 pessoas, era muita gente. E eu, como sempre... Depois eu fui descobrir que realmente eu era uma pessoa falante, mas quando você é criança, Gustavo, você não tem a dimensão. Exato. Você não tem a dimensão de que você tem o talento, sabe? Que nem você sabe que você tem. Sabe? Então, às vezes, até a gente fala muito sobre esse nosso trabalho, às vezes as pessoas têm o talento, estão procurando alguma coisa, mas elas não sabem que elas são boas. Ou às vezes ela nunca ouviram um elogio. Nunca tive oportunidade, nada. Isso. Aí eu sei que eu fui lá, Gustavo, aí consegui meu trabalhinho. Eu tinha 15 anos e fui trabalhar no supermercado. Eu, na verdade, era embalador. Não era nem caixa. Então foi promovido depois. Fui promovido depois. Uau. Eu fiquei 1 ano trabalhando no Angelone, na praia. E eu lembro que a gente alugou uma casa na praia, para morar na praia. Aí era um monte de cabeça de gente morando numa casa para poder morar mais próximo. Para poder morar perto do mercado. Para não ir, porque eu morava na cidade. Aí eu sei que eu fiquei ali a temporada toda. Foi muito gostoso. Eu lembro daquela época. Meu primeiro salário, eu lembro que o salário, Gustavo, devia ser, eu acho, uns R$200 por mês. Uau. Entendeu? E aí depois, aí acabou a temporada. Aí eu fiquei triste, meu Deus, e agora? Tá. Eu sei que daí depois a gente foi pro mercado, aí eu fui lá pegar, que o suportamento acabou a temporada, e vou embora, né? Aí ele disse: não, Gil, tu vai ficar na loja tal. Sim. Fiquei tão feliz, eu me senti, meu Deus, que legal, tal. E aí, Gustavo, trabalhando, estudando, e aí essa coisa de meu irmão ir pra Europa.
Ele foi, eu era pequeno, já tinha ido. Então surgiu essas coisas, sabe? Você ficou com aquilo na cabeça. Comecei ela começou de imigrante, pessoas que iam para os Estados Unidos e tal. E aí depois desse casal que eu conheci na igreja, foi onde deu a maior, né? Poxa, peraí, será que tem como eu ir? E aí eu comecei a entender como é que era tirar o visto e tal. Só que eu era de menor. Como é que eu ia para os Estados Unidos se eu não tenho dinheiro? Sim. Como é que um pobre vai para o estado de provar, que vai, né, morar aqui para passear? Eu não tinha nem para ir lá para Florianópolis passear, que era um evento. Era um evento. Para pobre era um evento. Né? Eu vou para Florianópolis. Nossa, meu Deus, eu vou viajar. Né? E não tinha essa noção. Imagina, eu nunca tinha visto, Gustavo, um avião na minha vida. Um avião. Hoje eu paro dentro do avião. Você adora viajar, a gente vai chegar nesse ponto. Filho, foto. Mas assim, eu não tinha noção nem como é que era um avião. Para ter noção, aí tá, Gustavo, aí trabalhando ali no mercado, meu irmão, né, na Europa, tal, eu falei, cara, eu vou tentar ir para os Estados Unidos. Aí esse casal veio, a família veio, todo mundo veio, e aí fica aquilo ali, bom, como é que eu vou conseguir? Aí, Gustavo, eu fiz uma coisa que também lá vai Deus na minha vida. Eu fiz um jejum de 40 dias. Uau! Com que idade você tinha? Eu tinha 16, eu tinha 16, 17 anos. Uau. Que eu comecei já a pensar legal. nisso. Né? Porque eu tava no Angelon, tá ali. Sim. Aí com 17 anos ali eu comecei a orar. Eu fiz um jejum, aí eu botei na minha agenda. Uma agendinha, a data. Aí eu comecei, era 40 dias. Começando o jejum. Não era nada demais. Assim, eu sei que de manhã eu não comia, eu orava de manhã todos os dias, fazia minhas orações na igreja, pedia, sabe, para Deus. Se fosse da vontade de Deus, o caminho pra você. que Deus abrisse o caminho para que eu viesse para os Estados Unidos. Se não fosse, eu ia entender que era da vontade dele. Aí tá, tudo bem. Peguei e comecei a fazer meu jejum. Gustavo, eu fui chamado para entrevista para ir para São Paulo, para fazer entrevista lá. Aí o que aconteceu? Isso foi, eu marquei na minha agenda, recebendo visto. Isso foi numa segunda-feira, 10 de agosto de 1998. O meu jejum acabou numa sexta-feira. Mas assim, eu não sabia que eu ia ser chamado naquele dia. Eu fiz o meu jejum. Sim. Só que na segunda-feira, dia 10, era o dia que eu fui chamado para estar lá. E o meu jejum acabou no sábado. Aí, bora, eu tenho que ir pro consulado fazer. E acabou, eu falei, Deus, você dá vontade de Deus. Aí eu sei que eu e a minha falecida mãe, né? Pra quem não sabe, a mãe faleceu, veio para os Estados Unidos comigo. Ela morreu aqui, ela teve câncer, morreu aqui. Sim. E na época, como eu não podia ir sozinha, ela teve que ir comigo. E ela é muito simples, uma senhora, costureira, né? Ela não era nada de intelectual, formação nenhuma. Era uma pessoa que trabalhava muito, uma pessoa maravilhosa, muito ativa, muito positiva. Nós vamos conseguir, Deus vai abrir a porta, nós vamos buscar esse visto. Era assim, ela tinha isso na cabeça dela. Fé, né? Ela tinha aquela fé. Não é aquela, vamos ver se dá certo. Não, nós vamos lá buscar. A certeza. Muito bom. E eu peguei muito isso dela, Gustavo. Essa coisa de eu posso e eu vou. E eu vou conseguir. E ela sempre fala, se o fulano pode, tu também pode, meu filho. Isso aí é importante. Ela sempre fala, se fulano pode, tu também pode. Com certeza. Então eu tenho muito ela dentro de mim. Sabe? Eu tenho muito ela dentro de mim. Assim, todas essas palavras de aquela mãe assim que vai dar certo. Aí, Gustavo, aí nós vamos para São Paulo. Aí pobre não vai de avião, né? Vai de ônibus. Aí a cabeçada, né? Vou fazer um evento, vamos para São Paulo, né? Meu Aquela Deus. Viagem, experiência de vida. Meu Deus, experiência de vida. Nunca tinha ido para São Paulo. Sim. O máximo que eu tinha ido com 17 anos era Florianópolis. Sim, né? Sim. Que eu fui ver na verdade foi Navegantes ainda, que eu fui ver uma família que foi viajar para Israel. Aí a pobrada vai tudo dentro do ônibus. Vamos ver o homem viajando para Israel. Não era nem para eu ir, era para ver o outro ir. Tristeza. Gia, essas histórias são muito engraçadas. Aí, mano, aí fomos lá, o avião. Eu falei, gente, esse avião é muito grande, esse negócio voa. Né? Eu achava o máximo. Como é que o negócio voa? Porque pra gente, Gustavo, que é lá do mato, assim, não vou dizer que é do mato, mas que não teve a experiência. Essas experiências assustam. A gente, né? Aí tudo bem. Mas nessa época, quando eu fui ver esse avião, eu já tava com visto já. Mas tudo bem, falei, gente, eu vou andar nesse avião. Aí tá, Gustavo, mas voltando lá pra minha mãe, nós íamos cantando assim, isso tá na minha mente, né? A gente ia cantando. Você veio buscar uma benção, Jesus tem benção pra dar. E ela, você veio buscar uma benção, espera, Jesus vai te dar. E tava com isso no meu coração. Que legal. Ai, meu Deus. Gil, que história, cara, que história.
Gustavo, muita emoção, né? É emocionante. A minha mãe, assim, foi comigo, aquela roupinha dela bem simples. E fomos ali, Gustavo. Aquela gentarada fazendo aquela entrevista, todo mundo, meu Deus, agora é a minha vez. Faça a tua vontade. Foi a tua vontade para eu poder fazer. Basicamente um milagre, né? Um milagre. Foi um milagre. Foi um milagre. E lembra do que eu fiz o jejum, recebendo visto, né? Na segunda-feira? Sim. Exatamente, Gustavo. O dia que eu coloquei, eu recebi o visto para 10 anos. Uau, que legal. Peguei o visto e vim embora. Né? Falei, meu Deus, agora eu tenho visto, vou para os Estados Unidos. Era um evento, meu Deus, como é que eu vou para os Estados Unidos agora? Mas eu tinha só 17 anos ainda, Gustavo. Eu ainda não era de maior. Entendeu? E você veio sozinho? Sozinho. A minha mãe, aí o que acontece? Para mim viajar, ela tinha que ter autorização dos pais. E eu peguei, Gustavo, bora. Aí eu sei que daí foi tipo em agosto, eu viajei em novembro. Aí eu tava no Angelone, trabalho, peguei as minhas saídas e tal, vou viajar para os Estados Unidos. Aí dá um tempo, Gustavo, eu fiquei um mês em casa sem fazer nada. E eu contava os dias. Descansando, só esperando o dia para mim vir embora. Legal. Só contando. Aí eu falei, meu Deus, esse negócio. Aí chegou o belo de um dia. Aí peguei o ônibus da rodoviária da minha cidade, que se chama até Florianópolis, não, até Porto Alegre. Porto Alegre vim para São Paulo para Nova York. Só que eu não tinha nunca visto um avião no aeroporto, muito menos para Nova York. Chegar em Nova York sozinho. Com 17 anos. O inglês assim sozinho. era um pouquinho, porque eu tinha feito um cursinho lá para não chegar aqui pelo menos perdido. Fui, Gustavo. Botei na mão de Deus. Falei, Deus. Muito assim, imagina, até às vezes eu perguntei como é a cabeça da minha mãe. De deixar um filho sozinho, confiança que ela tinha em mim. Sim. Para os Estados Unidos, sozinho, com 17 anos de idade. Mas nessa altura também da vida, você já tinha mostrado que você era um cara sério, desde criança, trabalhando, se esforçando. Eu não tinha aquela coisa, eu não dependia. Eu era um líder. Isso. Entendeu? Não importa a idade. Né? Eu já era um líder. Eu já tinha essa responsabilidade, interna. Eu sabia. Eu lembro até nas escolas assim, né, que eu estudava, eles me escolhiam como líder. Eu fui líder de classe várias vezes. Várias vezes. Sabe? Sem eu pedir. Eles que votavam. Porque quem escolhe o líder são os outros, né? E aí, eu sei que vim, Gustavo, sozinho, cheguei nos Estados Unidos, Nova York. Mas conta a história da senhorinha no avião. Não teve essa história? Tem essa história. Essa história foi depois. Essa aí é depois. Tá, certo. Porque na verdade eu fiquei e voltei pro Brasil, depois voltei de novo. Na outra volta. Na outra volta, porque eu inventei na cabeça que, tô cansado, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu cheguei, trabalhar, fiquei um tempo. A minha mãe não tinha vindo ainda, na verdade veio depois. Depois da minha falecida mãe chegou a vir novamente. Mas eu cheguei, Gustavo, com esse casal, né, que é aquele que foi pro Brasil, me apoiaram na chegada, fiquei um tempo por trabalhar, sofri, que só misericórdia. Eu lembro que eu ia trabalhar a pé no gelo, chegava congelado no meu trabalho, porque não tinha carro, não tinha Uber, não tinha telefone. Isso foi em que ano, Gil? Foi em 1998, 99. Eu cheguei em 99, nós chegamos na mesma época. Eu cheguei direto a Boston, fiquei em Massachusetts. Né? Fiquei 9 anos morando ali. Aí eu sei, Gustavo, beleza, trabalhei, depois a minha falecida mãe veio, ficou um tempo. E aí eu sei que em 2003, fazia 6 anos que eu estava aqui, eu tinha muito aquela coisa de estudar, eu quero estudar, quero fazer uma coisa da minha vida. Eu não estava feliz, não tinha me achado ainda. Não tinha se encontrado. Aqui. Vou pro Brasil de novo. E a minha mãe, não vai, pelo amor de Deus, deixa de ser louco. O Brasil não é isso que tu tá achando que é. A gente fica com uma ideia antiga. Né? É isso. Na verdade, eu não tive noção. Não é a realidade. Eu não tive noção da vida, eu não tive noção de nada. Eu falei, bom, mas criança tem que bater a cabeça pra aprender. Pra aprender. Sim. Beleza, fui, Gustavo. Nossa, eu comprei uma casa no Brasil, eu tava com 22 anos, já tinha uma casa própria. Não, poxa, já não Podia muito bem ficar lá, né? Podia estudar, podia continuar a vida, não tinha nenhum problema. Eu moro no estado de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é um estado bom pra viver. Se você estuda, se você corre atrás, também você vai conseguir. Mas tudo bem, ela ficou, minha falecida mãe ficou, a minha irmã já estava aqui também, que ela depois veio. E minha mãe já estava casada, com um americano. Então, assim, ela estava mais estável. Estava estruturada. Sim. Só que eu não estava feliz. Porque no Brasil. Sabe, aqui eu estava meio triste, aqui, sabe? Porque eu estava ilegal, né? Não tinha documento, não estava nada. Não aguentava mais trabalhar sem carteira de motorista, era horrível. Sim, aquela situação que o brasileiro passa, né? Aqui, que eu sei, eu entendo, é muito triste. Eu sei que a gente está aqui, não deve desistir, porque é a hora certa vai aparecer o caminho se abre. O caminho vai se abrir. Só que eu tive que ir ao Brasil, Gustavo. Inventei o Brasil de novo. Cheguei lá com a minha casinha, beleza. Só que eu acho que tava meio perdido, totalmente. Vou pro cinema, porque eu ia pro cinema aqui, tava com a coisa americana. Ninguém ia pra cinema no Brasil. Lá no meio do mato ainda. Nem cinema. Não tinha o que você queria de novo. Eu falei, gente, eu tô
fora da lei aí. Vou voltar para os Estados Unidos. Vou voltar para os Estados Unidos de novo. E como é que eu vou voltar, Gustavo? Pois é, agora complicou, né? Agora complicou. Eu fiquei 6 anos. Tava sem documento, tava sem status. Voltou para o Brasil para voltar de novo. Lá vai o milagre. Lá vai o milagre, mais um milagre em mim, né? Deus o livre. Aí, Gustavo, tudo bem, vamos orar de novo para Deus ter misericórdia da minha vida, para ver se eu realmente Deus abre essa porta novamente. Lá vai eu por oração, Jesus, lembra de mim quando está no teu reino, não me deixa só. Eu não quero ficar aqui nessa pobreza, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu olhava o meu carro, gente, eu tinha um carrão, essa pobreza, esse carro aqui, não acredito. Eu tinha um carrão, não sabia. Né? Então, assim, a gente. Você era feliz e eu não sabia. Sim. E ganhava bem, tinha uma época que eu tinha até um bom salário. Assim, pela minha época, 20 e poucos anos atrás. Eu falei, poxa, eu tava bem. Não tinha noção por quê. Mas tudo bem. Mas eu estava triste, frustrado com o documento. Então, é muitas emoções ao mesmo tempo. Essa é a verdade. O imigrante, Gustavo, ele tem muitas emoções. E passa um aperto, né? E passa aperto, você tem saudade, você tem... Será que lá é melhor? Será que é melhor? Então, tu não sabe o que é da vida. Fica completamente... Ainda mais uma criança, né? Que eu vou falar, uma pessoa jovem, novo, não tinha estrutura de pai, de mãe, minha mãe era divorciada. Então, era muita coisa na minha cabeça. Mas tudo bem, vamos voltar. Vamos ver o que dá. Não vou perder nada. Nunca vou perder. Eu nem contei pra ninguém. Vou voltar, Gustavo. Vou voltar, não vou contar pra ninguém. Porque se eu passar vergonha, vai ser só eu. Ninguém vai ver. Certo. Né? Nem pra ninguém, nem pra família. Eu falei só pro meu pai, tô indo de novo. Beleza. Mas essa história, Gustavo, é muito marcante na minha vida. Vou lá comprar passagem. Sim. Aí eu fui lá, porque no Brasil não comprava pelo computador, tal. Não, a gente aqui na agência, tal, aquela coisa, eu sentei na agência. Só que eu sentei na agência e sentou um casal comigo. Que veio na época, também morava aqui, também estava no Brasil, também na mesma situação que eu, visto para 10 anos, voltou e querendo retornar. Essa história, Gustavo, eu sei que eu sentei, eles sentaram. Eu senti no coração que eu não devia comprar passagem ali. Eu deveria comprar, não devia comprar. Eles compraram. Só que lembro que eles sentaram assim, mas eu tenho cartão de crédito, tem isso, tem aquilo, eu vou passar, vai ser tranquilo. Aí eu falei, Jesus, eu só tenho essa merreca na minha conta, não tem mais nada. Mas eu pensei, mas eu tenho um Senhor. O Senhor é a minha maior riqueza. O Senhor vai abrir a porta pra mim. Fiquei com isso no coração, mas falei pra mim, né? Aí eu disse, poxa, vamos ver o que vai dar. Mas eu levantei e fui lá comprar passagem com uma outra empresa. Era uma empresa JAL. Era uma empresa japonesa. Certo. Num avião enorme. Depois eu peguei o avião, mas tudo bem. Aí eles compraram a dele, comprei a minha. Aí chegou o dia da minha viagem. Eu vim antes dele. Desse casal. Esse casal eu morei com eles me deram até um carro de presente na época. Depois, que eu cheguei, sabe? Eles me ajudaram muito, um casal maravilhoso. E aí eu sei que eles compraram, eu comprei, mas a gente não se comunicou mais, porque não tinha telefone, de WhatsApp, não tinha nada. Né? Era muito difícil a comunicação. Aí eu sei que eu sentei ali, eu peguei, poxa, comprei. Chegou o dia da viagem. Aí eu sei que na época eu estava assim, poxa, e agora, né? Fiz isso para 10 anos, já morei aqui, tinha conta aberta, tinha feito um monte de coisa aqui nos Estados Unidos. Falei, Jesus, acende a luz, me ajuda que eu tenho que voltar. Aí eu fiz a minha oração. Aí eu lembro, Gustavo, que eu fui na igreja. No Brasil tem aquelas igrejas católicas que ficam na cidade. Eu não sou católico, mas assim, eu estive e sentei ali porque estava aberto e eles fecham todas as coisas, né? O comércio. E aí eu tive que esperar. Aí eu entrei na sala, vou orar. Aí assim, eu sou evangélico. E ali assim, poxa, eu tô aqui não é igreja católica, mas Deus vai me ouvir. Não que os católicos não ouvem, mas assim, eu tenho sentido, será que eu tô no lugar certo? Mas tudo bem, vou falar com Deus. Aí eu sentei na igreja ali e comecei a orar. Eu lembro que chegou um mendigo pedindo dinheiro, pedindo esmola. Eu já estava com dólar já para viajar. Sim. Eu peguei os dólares e dei para ele. Sim, uau. Sabe? Legal. Eu não sei se de repente era até o próprio Jesus, sabe? Vai saber, né? A gente não sabe. Ele não sabe, sabe que Deus alguém pedindo ali, não, falar, Deus vai te abençoar. Eu nunca esqueço disso. Aí eu sei que orando a Deus, abre a porta, deixa eu voltar. Sim. Não é dinheiro, sei o que eu quero, mas eu sei que me perdoa. Você queria a oportunidade de novo. Eu queria de novo. Me perdoa. Poxa, eu acho que eu errei. Me dá a oportunidade de novo. Tudo bem, Gustavo, chegou o dia da viagem. E agora? Vambora, tchau. Beijinho pra todo mundo. A galera, eu não vou contar pra ninguém, só pra minha família. Entrei no ônibus, fui pra Florianópolis. Certo. Peguei o avião e vim pra São Paulo. Aí em São Paulo, Gustavo, aí eu sentei assim, morrendo de medo. Eu falei, Jesus, alguém... Da imigração. Imigração, né? Sim. Eu entrei. Eu sei que daí na hora de entrar, sentou uma senhora do meu ladinho e falou assim, olha, Deus me mandou. Eu tava orando, Deus coloca um anjo. Aí eu sei que tinha uma música que eu tava cantando no ônibus. Quando eu preciso, chamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, aí no final da música, mandou um anjo pra me guardar. Uau, Gil. Que história
Aí eu falei assim, poxa, cara, é o anjo, Deus, bota o anjo. Eu orava, bota o anjo, bota o anjo, bota o anjo. Aí eu sentei, aí sentou uma mulher, olha só, Deus me colocou nesse avião, conversando com ela, tá? É porque eu vou para os Estados Unidos, que Deus me colocou nesse avião para ajudar uma pessoa a entrar nos Estados Unidos. Gustavo, parece mentira, Gustavo. Peraí, que tem que pôr aqui os efeitos sonoros. Uau! É incrível. Gustavo, eu sei que essa senhora sentou do meu lado, só Deus me colocou nesse avião, porque eu ia pegar o avião no outro dia e Deus mandou eu nesse avião para ajudar uma pessoa a entrar nos Estados Unidos. Aí eu falei, meu Deus. Olha o teu anjo. Meu anjo. Eu pensei comigo assim, é o meu anjo. Aí eu contei isso, eu vou orar, nós vamos orar e tu vai entrar dentro dos Estados Unidos. Aí eu, beleza, vamos orar. Aí tá. Eu falei, meu Deus, que negócio assim. Bom, mas assim, tá meio, né? Aí entrou no avião. Eu sei que ela tava na classe executiva. E eu lá cá. Pobrata. Lá atrás. Beleza, fomos orando e tal. Aí na hora de descer, Gustavo, não sei, é Deus purinho. Porque quando desci, eu fiquei. Ela passou na frente e eu fiquei atrás dela. Sim. Por mais que ela estava na executiva, eu não sei. Deus colocou eu ficar junto no mesmo check-in com ela, mas não combinei. Não foi marcado. Não foi marcado. Ó, quando chegar lá, nós vamos sair junto. Aconteceu. Na hora de passar, ela chegou pra mim, ó. Nós estamos juntos. Ela é minha irmã em Cristo, nós estamos em Cristo, somos amigos passando aqui. Uau. Peraí. Peguei o efeito sonoro errado. De novo. Uau. Então, Gustavo, assim, cara, eu sei que deixaram você entrar. Deixaram. Que história. Passou, perguntou pra ela. Eu vi que o passaporte dela, Gustavo, tinha visto do mundo inteiro. Ela viajava tranquilo. E eu, só que a gente tinha morado aqui 6 anos. Sim, então você tinha ali o visto. Eu tinha. Mas eles... Eu sei que ainda... O cara pegou, botou pra falar, e eu só, meu Deus do céu, deixa passar, pelo amor de Deus. Passou, Gustavo. Na hora de passar, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela foi nós passamos juntos, só. Aí vamos pegar o mesmo táxi. Pegamos o mesmo táxi. Sim. Descemos pra não fazer de conta, estamos juntos. Pegamos o mesmo táxi. Ela foi um anjo mesmo, sabe? Aí sentou, ela desceu, foi pro hotel dela, hotel chiquérrimo, lá em Nova York. O meu era o 5º andar sem elevador. Pobre. Mas era o que eu tinha, eu peguei mais barato, eu queria ficar. É o que eu podia naquele momento, né? Rapaz, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, pra mim, todo mundo tava lá naquela. Eu vou pegar um lugar pro Brasil que eu passei. Eu passei. E aí, Gustavo, eu não tinha comprado nem passagem pra Boston, só tinha que chegar em Nova York, tinha que ir pro aeroporto pra comprar passagem pra ir pra chegar em Boston, né? Aí fui lá comprar passagem, cheguei. Minha mãe, já falei assim, minha mãe tava trabalhando. Tava tentando ligar pra ela, porque na época não era celular, era telefone de casa. Liguei, ela não atendia. Mas quando eu cheguei, ela chegou do trabalho, eu já estava em casa. Oh, que surpresa pra tua mãe. Que legal. Cara... Eu lembro a reação dela, assim, sabe? Que bacana. Sabe? Ela assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, Gustavo, a partir daquele momento, né, eu falei, cara, agradeço muito a Deus, Deus, muito obrigado por essa oportunidade que eu voltei. Porque hoje eu sei o que é Brasil e o que é Estados Unidos. Exatamente. Olha só, para quem está aqui ouvindo, essa história é inspiradora. Os desafios só para estar aqui. Mas aí depois você passou anos trabalhando. Quando a gente começou na Five Rings, você estava fazendo... Você tinha empresa de limpeza fazendo faxinas, né? Até aí tem então, né, Gustavo, solteiro, fazendo vários trabalhos. Eu também trabalhei em McDonald's, né, vários tipos de empresas aí de restaurante, várias coisas. Aí eu sei que ainda sem carteira de motorista. E aí eu falei, poxa, eu quero tentar mudar, tirar a carteira de motorista, porque era horrível dirigir sem carteira. Sem ter era horrível. Aquela ansiedade. E aí eu morava com a minha mãe, com a minha irmã. Aí eu sei que tinha um amigo meu que eu ajudei ele. Ele veio pra cá, era meu amigo de infância. Nós éramos amigos de infância. Hoje ele tá no Brasil, ele voltou. E aí eu sei que ele foi para o estado de Maryland. Tirar a carteira lá. Sim. E aí eu não sei que naquela época eu não sabia que estava, porque estava tirando carteira e tal. Hoje eu sei todos os estados que fazem. É fácil na internet, hoje você sabe tudo. Eu não sabia de nada. Eu falei, como é que eu tiro essa carteira, homem de Deus? Vou lá tirar. Vou lá tirar. Aí eu sei que eu surgiu a oportunidade, ele conseguiu um trabalho pra mim, no lugar que ele trabalhava, esse amigo que eu ajudei, eu fui, fiquei trabalhando nesse lugar e mudei. Peguei meu carro, viajei 10 horas pra Maryland, sem carteira de motorista. Botei tudo que eu tinha dentro de um carro. Sim. E aí do Lumina, se eu não me engano. A vida em Maryland. Vou pra Maryland. Cheguei lá, fiquei uma semana, 21 dias eu conheci a Ana. Uau, que legal. Entendeu? Foi num culto de jovens, que ela tava lá numa casa. E aí eu conheci ela. Nós nos conhecemos, 3 meses depois nós nos casamos, foi muito rápido. Que bacana. E ali começou a desenvolver uma vida um pouco melhor. Falei, poxa, agora tenho carteira,
Pelo menos eu posso andar livre nessa cidade, porque eu não aguento mais. E eu estava lendo uma noite, eu também chorei tanto. Eu falei, Deus, não aguento mais. Eu quero que o Senhor abra a porta para mim. Porque eu não aguento mais viver. Para ter uma vida um pouco melhor. Porque viver ilegal, sem carteira, correndo de polícia. Não é fácil. Não é fácil. É muito chato. E aí eu sei que conheci a Ana, nós casamos, daí ela tinha o green card, depois se jurou bandeira, passou pra mim, e aí eu comecei a limpar a casa. Foi onde começou a casa. Sim, as limpezas. As limpezas. Quantos anos você passou limpando casa? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Limpando casa. Limpando casa. E aí vem aquela dor, né, de Isso. quem trabalha limpando casas, aquela coisa de eu tô num trabalho que não é o emprego não é o que da eu minha quero, vida, não é o que eu sonho pra minha vida. não é a carreira dos meus sonhos. Será que é isso que eu vou ter que fazer o resto da minha vida? É aquela incerteza. Na verdade, é a certeza que você não está onde você quer. Né? Bom, essa é a tem maior pessoas dor, né, Gil? que eu vejo falar, que eu gosto, tá bom. Eu falo, não é que seja errado, mas eu sei que Deus tinha algo maior. Eu sabia que eu podia fazer alguma coisa que me desse mais alegria, satisfação. Que encaixasse melhor com a tua vida. Com o meu perfil. Meu perfil. O teu ser. Sabe? O que eu gosto de fazer. Porque nem eu sabia o que eu podia fazer. Você podia. É que a gente chega e não tem oportunidade. Ninguém de nada. ensina, olha, tem esses caminhos aqui, tem essas profissões. Então, assim, você não carreira. sabe. Então, eu estava assim. Mas aí você passou um tempo com a coluna com problema. Porque quem trabalha no emprego pesado chega num ponto que não consegue progredir para sempre naquele emprego. Chega um momento que falha, né? O corpo paga a conta, né? A conta chega. E a conta chega. E chegou. Chegou feio. Assim, eu morando em Maryland, que eu estava em Maryland ainda, já tinha feito injeções, daí começou a dor na coluna. Né? Imagina, eu precisava ter 4, 5 casas todos os dias. Era puxado. Tantos banheiros, tantas coisas. Puxado, né? Eu trabalhava, graças a Deus, não tinha nenhum problema. Eu sou muito positivo e a empresa crescia aos poucos, mas mantinha, pagava as contas, mas, bom, beleza, até então estava tudo bem, até então eu não conseguia ver outra coisa. Vou ser nurse, não paga mais. Vou fazer isso, não paga mais. É difícil, depois que você está nessa profissão e começa a ter sucesso, é difícil mudar. Porque você tem que achar uma carreira que vai pagar mais. Pagar mais. Senão não mas tem como é que você vai pagar mais, Gustavo, se você não tem experiência ainda? Exato. Você vai ter que baixar. E você tem que manter a tua família. Manter o padrão que tu tá tendo hoje. Esse é um desafio. Muito. Grande mesmo. E aí eu pensei, poxa, aí passou o tempo, trabalhando, a gente mudou para Flórida, foi em 2014. Sim. Vim com tudo para começar do zero. Aí vendia minha casa, aí montou de novo a empresa de limpeza. Limpeza de novo aqui. Do zero. Mas aí você já tinha experiência. Já. Não era do zero. Nessa área tinha dinheiro, já tinha o inglês, tinha documento. Já não era zero. Já era zero. Um desafio de novo, num lugar diferente, mas exato. Vamos tentar. Vamos recomeçar. Era um recomeço. Né? Mas assim, foi bem difícil. Claro, bem complicado. Não quer dizer que é fácil. Não. Foi muito chato, sofri bastante. Cultura daqui não é a mesma de lá, é diferente. Não, é diferente. É diferente. Mas tudo bem. Daí eu sei que um belo de um dia, aí veio a dor que chegou, acabou com tudo mesmo. Aí um belo dia trabalhando muito, aí eu fiquei com problema na minha coluna, eu tive um problema de nervo ciático grave. Eu já fiquei 3 meses. Tive nervo ciático também, por 3 meses na cama. É dose. O teu foi pior que o meu. Muito cruel. E aí só que eu achava, aí eu fazia acupuntura, fazia Você ficou quanto tempo na cama? 3 meses. 3 meses. E orando também. Você fala, Deus, me dá uma oportunidade, abre uma porta. Aí eu ia na internet, como fazer dinheiro bastante e trabalhar pouco. Eu botava isso na internet ainda. Como fazer? Aí o policial, vou ter que matar, não dá certo. Nurse, sangue, não quero. Não dá. Aí eu pensava um monte de coisa, mas assim, mas não achava. Aí eu sei que no belo do dia já estava um pouco melhor, isso foi em 2017, em novembro mais ou menos. Eu falei, poxa, aí eu vou fazer um seguro. Aí chegou uma pessoa na minha casa e fez um seguro. Seguro de vida. Seguro de vida. Sim. E era com benefício em vida. Só que naquela época nem a pessoa que apresentou, de repente, eu não entendi também, eu tava com a cabeça tão... E eu falei, acho que não é... Vamos ver, vamos fazer. Fez. Mas eu não tava nem aí. Eu falei, a Ana quer me matar aí, né? Você não tava... Já não tô bom, né? Não teve aquela educação financeira que a gente faz. Não era tinha. Simplesmente um seguro. Seguro, assina isso aqui, cala a boca, porque tu vai morrer. Eu falei, Ziro, tá amarrado, já tá um caixão aí na mão, credo, que horror, tu quer me matar, amor? Hoje eu te amava tanto. Mas é porque a gente realmente, quando a pessoa não tem noção, não entende, Gustavo. Ela acha que é pra morte e tal. E nem benefício em vida imaginável. Então, assim, hoje eu entendo o quanto isso é importante na vida das pessoas. Aí eu perguntei pra pessoa, vem cá, quanto é que tu fez de comissão aí?
Eu lembro, Gustavo, até para falar até um valor, era só $1.500. Naquele plano que ela fez para você. Pra você mim, perguntou. perguntei. Você teve a sacada de perguntar de para ela. perguntar para ela de quanto é que ela ia ganhar. Você estava procurando alguma coisa? Sim. Aí eu, sério? Nossa, eu tenho que limpar o vaso do planeta inteiro, né? Porque $1.500, para mim, eu tinha que limpar muitas casas para chegar para ganhar número. naquele valor, porque era média de $100, $70, $80, 3, 4 casas por dia. Eu paguei $1.500 em 2 horas falando, meu filho, isso é de Deus. Aí você achou? Aí... eu falei, poxa, deve ser uma coisa legal para ficar. Só que eu não tinha noção, Gustavo. Não tinha noção. Deus estava preparando um caminho para onde estou hoje. E esse é um ponto que eu gosto de falar muito. A pessoa que te atendeu não trabalhava numa empresa que promove o treinamento e desenvolvimento de outros consultores. Então, quando você perguntou para ela da carreira, da profissão, ela não quis abrir a porta para você. Olha, falou ela falou, até falou comigo, até me ajudou, mas assim, mas não é o que nós temos hoje. Não é o que a gente faz. O que a gente faz, treinamento. Começar do zero, vamos te ajudar. Exatamente. Não, é totalmente diferente. Tanto que eu não entrei na empresa dela. Sim. Tanto que a pessoa não entrou, não sei, até hoje não entendi por quê. Não te convenceu aquilo. E também não era o foco da pessoa que estava atendendo você. Exatamente. Ela não estava pensando não em construir uma agência. Tá? Então, eu acho que talvez para ela, outra pessoa... É um concorrente a mais, é melhor de nem se era, eu não sei. Eu não sei porquê, mas... Não dá pra julgar. Não dá pra julgar, porque eu não conheço o coração dela. Mas assim, foi uma bênção na minha vida, porque foi a pessoa que me despertou. Para essa carreira. Naquele momento. Aí a gente pensa assim, agora ele achou o caminho. Mas calma, que ainda tem muita história para contar. Tem muita porque coisa. Uma das coisas que o Napoleon Hill fala é que o segredo do sucesso é a pessoa estar determinada a atingir aquilo que ela quer. E não ter plano B, plano C, plano D. Sim, é isso que eu quero. E pronto. E por que eu estou falando isso? Porque quando o Gil decidiu que era isso que ele queria, as portas não se abriram e o mar não se separou para você caminhar, né, Gil? Não. Muito pelo contrário. Como que foi esse processo de, sem inglês... Sim. Não, você já tinha o inglês, tinha né? Um mas pouco, não era, não como estão hoje. Como que foi o processo de estudar e passar numa prova? Olha, como foi esse começo para você? Como eu não tinha ninguém me ensinando, né? Na verdade eu só tinha lá o site para me estudar, te vira. Aí eu lembro que eu fui fazer um cursinho numa escola que tinha e tal, você podia presenciar, mas eu não entendia um A, nem B, nem C, porque é tudo cláusula, as coisas, meu inglês não era aquela cláusula, meu Deus do céu, não entendi nada. Mas tudo bem. Aí eu falei, dá pra fazer em espanhol? Dá. Então eu vou tentar ver se faz espanhol, de repente dá pra fazer. Aí fui fazer os cursinhos lá, também não passava. Aí eu falei, bom, aí eu fui tentando, Gustavo, sozinho, sem ninguém me ensinando, não tinha ninguém me apoiando. Eu mesmo determinou que eu queria fazer sucesso. Não importa como. E não sabia nem como é que era, como é que se ia dar certo, se não ia dar certo, se eu ia vender, se não ia vender, como é que ia vender, como é que... Não sabia. Não sabia, não fazia nem conta como é que eu ia abordar alguém, como é que... Eu não sabia nem produto direito. Nem quais eram os benefícios que isso ia ter na vida das pessoas. Você só queria mudar de carreira. Eu só queria mudar de carreira. Bora tirar essa licença para tirar, já que a mulher ganha $1.500, vou ganhar... Eu também vou ganhar. Não é possível. Aquilo que você falou mais cedo, né? Você tinha aquela perspectiva de dizer assim, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Que foi a tua mãe que Sim, minha mãe que me colocou isso na minha mente. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer para as pessoas. Às vezes a gente não ouve o que a gente deveria. Sim. Porque ela podia também ter dito, isso não é para você, isso não é pra você. Filho, sim. Estados Unidos não eu vai acho dar que certo. Muita gente, Gustavo, até uma vez eu estava pensando, conversando com uma pessoa... coisa negativa. Exatamente. Né? Tem pessoas que no nosso trabalho, né, nessa carreira, muita gente fala, não, isso não é pra ti, isso não vai dar certo, não. E ela deu ouvidos. E deu ouvido, entendeu? E a pessoa dá ouvido, ela não acredita nela mesmo. Ela acha que aquilo ali... Não era o teu caso. Não era o meu caso. Apesar de ter tentado, não passava não na passei. prova. Tanto que eu fiz 5 vezes. Aí eram 6 meses, eu fiz 5 vezes. Só que na Flórida, diferente de alguns outros estados, você tem que fazer 1 ano 5 vezes. Se não passar, tem que esperar dar 1 ano da primeira prova. Passar 1 ano em espera. Espera para depois fazer de novo. Não tem problema não. Estudei, ficar estudando. Você ficou 1 ano parado estudando. Fiquei 6 meses esperando fechar o ano da primeira prova. O que muita gente já teria desistido. Muito. Na verdade, já estava em outra coisa. Já tinha falado, não vou morrer na limpeza. Não vou mudar. Não vou mudar. Isso não é para mim, eu acho que Deus não quer isso, né? Porque eu não passei. Isso entendeu? Mesmo. Mas você determinou que não, queria. Eu vou fazer. Aí eu sei, Gustavo, fui lá e passei. Ainda passei com o mínimo, ainda, 70. Não importa. Eu passei. Porque aí começa a carreira. Era onde que eu queria. Eu lembro que na época não foi, né? Ainda Five Rings ainda não estava na minha vida. Sim. Né? Que depois
veio com muita força. E fui uma outra empresa, fui lá, não gostei. Assim, foi muito diferente, assim, totalmente abordagem diferente. Mas você tinha agora Mas eu já tinha a licença na mão. Isso que é a grande sacada. A carreira de consultoria financeira, eu falo para as pessoas. Sim. A Five Rings Financial é uma corretora, é uma empresa, é uma agência. Sim. Mas ela não é a indústria. Não é a indústria. Cara, você tirou a licença, você está na indústria. Da indústria. Agora você pode atuar em diversas empresas, você pode escolher onde você quer. Sim. Eu acho que a gente concorda que a Five Rings é o melhor caminho. Maravilhoso. Especialmente para os brasileiros estarem com os brasileiros. Exatamente. Mas você tem que buscar alternativas. Agora nós vamos fazer o seguinte, Gil. Já estamos aqui com 40 minutos de uma conversa maravilhosa. Eu vou dar uma pausa para um intervalo e depois a gente volta com um pouquinho mais de conversa, mas que você está acompanhando a gente, vai ter que assistir a parte 2 desse nosso bate-papo. É nóis. É nóis. Não é só uma semana, não. É parte 1 e parte 2. Tá porque certo. tem continuidade disso. Como é que Gil chegou a ser o melhor do Brasil? O oferecimento. Mas vamos lá, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Tá bom. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiros se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Gil, me conta essa história agora. Comecei, não achei a carreira que eu queria. Poderia ter sido mais uma barreira de trava, ou não é? Sim, poderia desistir. Lógico. Se desencantou. Desencantou. Não era nada. E muita gente, infelizmente, que eu já estou 4 anos, né, na indústria. Inclusive na minha própria agência, né, que às vezes as pessoas elas não acreditam. Eu acho que isso é muito de cada um. Eu acho que você tem que decidir o que tu quer para tua vida, se é isso que tu quer. Bom, Gustavo, eu estava naquela empresa, a pessoa que estava me ensinando não era uma pessoa, assim, um bom líder que eu acho que deveria ser. Eu acho que eu sou muito grato a Deus pela tua vida. Essa é a verdade. Obrigado. Não, essa é a verdade, Gustavo. Agora você me deixa tímido. Não, mas você realmente faz muito parte dessa história. Obrigado, Gil. Porque você não é qualquer um, Gustavo. Obrigado, cara. Você é um iluminado. Amém. Você é iluminado por Deus, sabe? Porque talvez você não tenha noção. Se bem que tu tem noção, porque eu acho que você está tendo resultado por isso que você tem resultado. Porque você é uma pessoa que... as pessoas que estão de fora, que estão começando pela primeira vez, que foi o meu caso, o líder faz muita diferença. Faz a diferença. E você teve a liderança também do Rickson e da Bianca, que são maravilhosos. Maravilhosos. O Paulo. A Cláudia, a Janeide, as pessoas que começaram. Lógico que, né? Sim. Eu digo você, porque você foi uma pessoa primeira que chegou ali, iniciou o processo. Então, assim, né, o Rickson, com certeza, sou grato a Deus pela vida dele, pela Bianca, que são pessoas assim, uau. Por quê? Isso é o que nós precisamos. Para ter, sabe, o líder. Não adianta só ter a licença. Não. Só ter a licença vai te ajudar, óbvio. É o que você precisa. É a chave para você ligar o carro. Entendeu? Mas o carro não vai andar sozinho. Tem que saber dirigir. Tem que saber dirigir. Tem que saber dirigir no lugar certo, na hora certa, como vai fazer, como vai dar o... Então, tu tem que fazer tudo isso pro processo. Então, assim, onde eu estava, é uma empresa séria, como qualquer outra, mas para mim não trazia o potencial que eu tinha. Entendeu? Eu precisava de alguém que me desse, vem cá, Gil, por aqui que tu vai conseguir. Então, como é que eu conheci a Five Rings? Trabalhando naquela outra empresa. Agora uma pausa. Como é que o Gil chegou com a gente? Você que está ouvindo aqui vai ter que esperar para a próxima série, porque ele vai contar como começou a carreira dele na Five Rings Financial. Fica ligado para o próximo episódio do Riqueza com Certeza. Até lá, galera. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.